Fala, nação Coxa Branca, Augusto Ribeiro aqui, mais uma vez para fazer um pré-jogo Avaí e Coritiba. Vou trazer vários dados do Avaí para quem não conhece e as informações do jogo de sábado, que vai ser inclusive no horário de Champions League. Separa os homens dos meninos. Todo mundo pro Couto, eu sou menina, não vou estar no Couto, infelizmente, porque estou em viagem a trabalho. Vamos direto ao assunto. Histórico aqui, ó, os últimos jogos do Avaí, tá? O Avaí, no dia 26/4, ganhou de 3-0 do América Mineiro. Avaí e Goiás, foi lá para Goiás, perdeu de 2-1, foi um baita de um jogo esse aqui, inclusive, eu tava assistindo esse jogo. Avaí Atlético Goianiense depois em casa 0-0, Avaí Ferroviário 1-1 fora de casa e Avaí Chapecoense 2-1. Foi o jogo da última rodada na ressacada. O Avaí, ele é um time que estava vindo de bons resultados e acabou que tá 3 rodadas sem vitória, tava 3 rodadas sem vitória e venceu no último jogo, contra a Chapecoense, o clássico catarinense em casa. Agora eu vou mostrar um dado muito interessante do Avaí, que tem o melhor ataque da competição até agora, com 13 gols, tá? E eu vou colocar aqui para vocês, inclusive, aqui, ó, gols marcados ali. Coritiba tem 8 gols marcados, a Avaí tem 13 gols marcados. Mas a defesa do Coritiba é melhor, com 5 gols sofridos e contra 7 gols sofridos, que também é uma das melhores defesas a do Avaí, tá? O Coritiba acabou garantindo muitos resultados nesse 1-0, esse negócio de 1-0 aí, mas contra o Avaí vai ser uma boa prova, porque o Avaí vem com o melhor ataque da competição e é um time que também não leva muitos gols, então vai ser um duelo interessante. O artilheiro do Avaí é um velho conhecido da torcida Coxa Branca, o atacante centroavante Kleber, com 3 gols, é o artilheiro na Série B com 3 gols. O Kleber, que já passou por aqui, não deixa nem um pouco de saudades na torcida Coxa Branca. E o Avaí que joga num 4-4-2, tá? O técnico é o Jair Ventura, que ele costuma normalmente conseguir trabalhar ofensivamente a equipe. Pode ser que em alguns momentos eles levem muitos gols também, as equipes do Jair Ventura, mas é um cara que tenta jogar bola, pelo menos os últimos times de Série B dele, tá? E esse time do Avaí não é diferente, é um time que, se você for ver no papel, não é um time tão forte. Não acredito que seja um time de grandes contratações. O Jair Ventura não tem tantas peças para ele rodar o elenco e mesmo assim tem feito um bom primeiro turno até o momento, tá? Tem muitas críticas ali, ele tem escalado o Kleber e do lado dele o Aleph Manga, que é outro assim, ó, o outro cara que é controverso, inclusive da torcida do Avaí. Ele já tem 2 gols na Série B, mas muita gente odeia o Aleph Manga lá, não tá gostando do desempenho do Aleph Manga, e ele tem costumado jogar num 4-4-2, tá? Inclusive, tal, eu não sei se pode ou não ter uma substituição no ataque pro próximo jogo, porque o Igor, o cara que entrou no lugar do Aleph Manga, ele fez gol. No último jogo foi um gol do Igor e um gol do Kleber na vitória contra a Chapecoense. Então, sabendo disso, pode ser que às vezes, pelo bom desempenho do Igor, que chegou a 2 gols também na Série B, às vezes ele pegue a vaga do Aleph Manga nesse próximo jogo. Mas, de certo, são 2 os desfalques do Avaí, tá? O Avaí tem Zé Ricardo e João Vitor, 2 baixas. Os 2 volantes titulares do último jogo vão estar fora. Coritiba é uma ótima notícia, porque você, tirando 2 jogadores que eram titulares, você mexe no esquema do time, isso é claro. Você vai colocar outras pessoas com características diferentes. Ele tem um atacante um volante que volta de lesão agora, que até esqueci o nome deles ali, estava até agora pesquisando, mas também que eu não conheço o cara, mas provavelmente eles tenham que usar um volante ali que está voltando agora de lesão, então para o Coritiba é ponto positivo com toda certeza. O que eu acho desse confronto do Coritiba e Avaí? Para mim vai ser um ótimo teste, tá? Pro Coritiba. Por quê? Porque o Avaí é um time que não tem medo de jogar, é um time que acredito que vai tentar jogar mesmo estando no Couto Pereira. Normal que alguns times tentem, mas não consigam, porque o Coritiba vai estar em casa.
e tem obrigação de ganhar. Acredito que vai ter muita torcida lá. Infelizmente não vou estar porque eu vou estar trabalhando, assim, mas o Coritiba tem toda a condição de ganhar do Avaí dentro de casa. Mas é um jogo muito interessante, porque o Avaí tem um ataque muito consistente, tem feito mais gols nessa Série B, e eu acredito que é um teste para a gente ver se realmente essa defesa do Coritiba vai funcionar com todos os ataques possíveis. O Coritiba também tem uma grande baixa, que é o meio atacante Josué, o nosso 10. E pela própria fala do Mozart, temos algumas opções. O Mozart, na sua entrevista de final de jogo, falou, já foi perguntado sobre a ausência do Josué, e falou que pode ser usado o Giovanni Meurer, tá? Que é até uma surpresa para mim, porque ele quase não escala o Giovanni, então realmente até eu entendo que agora ele vê o Giovanni como um cara mais avançado. Ele falou que pode usar o próprio Vini para jogar nessa posição e colocar alguém no lugar do Vini numa das alas, tá? Não sei se o Everaldo teria condição, mas daí talvez seria, hoje eu acho que seria Everaldo e Careca, tá? Não acredito que o Ronier vai ser titular, porque ele não foi nem relacionado e parece que tem... Tô meio desconfiado que não foi só a questão do elevador, tá? Porque só aquela questão do burburinho do elevador, o cara ficar de fora do nada de 2 jogos assim, alguma coisa mais aconteceu, mas como eu não sei, eu não posso falar. E ele tá, não sei se vai ser nem relacionado para esse jogo. Se for relacionado, não acredito que seja titular. Então ele tem a opção de colocar o Vini Paulista ali, um pouco mais no meio, o Giovanni Meurer, que para mim dessas opções, dessas duas, eu não tiraria o Vini da ponta, tá? E a opção que a maioria dos torcedores esperam, creio que a maioria dos esperam, é colocar o Depena ali como reserva imediato do Josué. Eu acho que todos os torcedores do Coritiba querem mais essa opção do Depena, que estão ansiosos de ver o Depena jogar, mas eu vou ser muito sincero agora. Todas as oportunidades que o Depena entrou, ele não foi bem. Com ressalvas que ele sempre estava num segundo tempo, com o time mais bagunçado, muitas vezes o Mozart colocando ele fora de posição, mas o Depena não entrou bem. Não sei como é que ele está treinando, então eu acho que ele pode entrar, eu colocaria ele, mas também se não for ele, eu não... Nossa, que é um erro grotesco, não, porque, assim, quem está treinando ele é o Mozart, a gente sabe que ele é um jogador caro, então se tem uma pressão para escalar o cara, se o Mozart mesmo assim não está escalando, é porque alguma coisa ele não está gostando. Pode ser que ele escale o Depena, mas não pelas movimentações, inclusive pela fala dele, eu acredito que não, tá? Eu acho mais fácil ele colocar o Vini ali ou o Meurer. Se não for o Depena, eu colocaria o Giovanni Meurer. Não tem as mesmas características do Josué, é verdade, mas é um volante de aproximação, ele costuma pisar na área, ele é um cara que tem passe, consegue carregar a bola ali, e eu não mexeria no esquema que hoje está funcionando, que é com o Vini numa das pontas, e o Vini foi bem nos últimos 2 jogos, tá? Então eu não mexeria nesse contexto do time hoje. Mas agora eu quero saber a sua opinião, torcedor Coxa Branca. E aí, vai de Depena, vai de Meurer, ou vai de Vini Paulista ali, colocando provavelmente o Everaldo numa ponta, ou o próprio Ronier ali, que eu não sei se ele vai fazer porque tá brigado com o cara. Qual que é a sua opinião? Escreve aqui o que você espera desse jogo. Eu espero nada menos do que vitória do Coritiba em casa. Gosto muito do Avaí, uma torcida amiga que sempre trata a gente muito bem lá em Florianópolis, diga-se de passagem. Torço pro Avaí se subir para a primeira divisão, mas aqui é Coritiba e vamos estar torcendo. Eu mesmo de longe vou estar torcendo muito e eu acredito que o Coritiba tem total condição de ganhar do Avaí em casa e é extremamente necessário. O empate já seria ruim. O empate seria ruim, porque o Coritiba precisa ganhar, ainda mais com um time que está concorrendo diretamente ali, está com a mesma pontuação. O Avaí está com 16, o Coritiba com 16. O Coritiba está na frente por ter uma vitória a mais. Então, o Coritiba precisa vencer e se aproximar do líder. Quem sabe no clássico goiano lá, o Atlético Goianiense apronta para o Goiás e o Coritiba encosta no líder. E eu acredito que essa rodada ou Goiás ou Remo vão perder e o Coritiba vai avançar nessa classificação, mas precisa ganhar do Avaí. Deixe seu comentário, curte, manda para alguém o vídeo e ajuda muito o meu trabalho. E tamo junto, Nação Coxa Branca. Se Deus quiser, com um vídeo de vitória depois de Coritiba e Avaí no sábado. Bora!